You know, mas muito carinhosa com o filme. Já tive uma foto. Um grande beijo. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino. Estamos aqui hoje para falar do Beijo no Asfalto, esse filme que é uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues e marca também a estreia do Murilo Benício como diretor. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, tudo ótimo. Murilo, esse filme, embora seja uma obra que a gente já conheça, ela apresenta um formato diferente, porque ela mistura desde os bastidores, da leitura dramática, da encenação. Me conta um pouco mais dessa proposta e como que a sua experiência como ator ajudou a valorizar os atores que estão nesse filme. A proposta é a gente acompanhar junto com os atores as várias possibilidades, né, de uma obra, né? Desde da leitura de mesa, desde do momento em que você se depara com o texto, com o que você vai trabalhar em cima, né, aquele estudo ali como do jeito que você vai lendo e você vai entendendo e você vai se aprofundando. Como que aquilo seria se fosse para o lado teatral ou para o lado cinematográfico. E junto a isso a gente tem a mesa de leitura que ela visita o filme inteiro, assim, de uma forma documental, mas ao mesmo tempo falando sempre do universo do Nelson Rodrigues e repetindo histórias que já foi vivida pela Fernanda Montenegro, que encomendou esse texto na época. Então é um pouco assim a brincadeira de deixar o espectador fazer parte do processo do ator, como se o espectador fosse um ator também e estivesse ali acompanhando a gente, a montagem de uma peça. Um rapaz foi atropelado. Tava juntinho de mim. Não sei como ele desequilibrou, caiu pra frente. O lotação passou por cima do sujeito. De repente, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto. Mas o que foi que ele fez? Beijou o rapaz que estava agonizante. E é interessante porque o filme ele aborda a questão das verdades e das mentiras, das fake news, que é uma coisa muito atual. A sua personagem, Débora, ela tem uma verdade incontestável. Ela acredita piamente, confia no marido dela e em determinado momento do filme ela começa a se questionar. Como que foi para você fazer essa personagem? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, acho que, primeiro que assim, eu acho que a história do beijo, ela vai também muito além, assim, né? E ela é mais linda ainda do que isso, assim. É um homem que vê um outro homem morrer e esse homem pede como último pedido um beijo para ele. E o Arandir, que é esse personagem, é um cara bom, casado com a Selminha, eles foram namorados desde jovens, são apaixonados um pelo outro. E essa mulher que sempre acreditou no marido, sempre teve uma relação ótima com esse marido, começa a duvidar, porque eu acho que ela é também uma vítima ali daquela sociedade e das coisas que são impostas e colocadas muitas vezes na cabeça dos outros. Assim, você cresce com aquilo. Então tem uma hora que isso se torna muito mais forte do que ela, essa moral, esse julgamento. Então é uma mulher que também acaba sendo uma grande vítima ali daquela história, né? Eu gostaria de saber qual foi para você o maior desafio de adaptar o Nelson, porque o Nelson ele é um cara que ele escreve para o teatro. Como que foi manter essa essência do teatro no cinema? O maior desafio foi justamente não adaptar, né? Porque o texto do Nelson é aquele dali, na íntegra. A gente faz o que o Nelson escreveu. O grande desafio é a gente ter isso de uma forma que a gente está na mesa, que a gente está sendo teatral ou mesmo filmado cinematograficamente, de não perder o ritmo, porque é muita informação ao mesmo tempo para você seguir uma única história. Então eu acho que o que tinha de difícil nesse projeto era você contar uma história de tantas perspectivas e a gente não perder o fio, sabe? A gente acompanhar a história, que isso não fosse uma coisa que viesse a te incomodar. Uma hora você está no teatro, uma hora você está na mesa de leitura, outra hora você está no cinema,
sabe? Que isso não te atrapalhasse. Acho que a gente conseguiu fazer isso. Digamos que seu marido não seja exatamente como você pensa. O jornal diz: não foi o primeiro beijo, nem foi a primeira vez. O jornal tá rodando e tem uma manchete tamanho de um bonde. O beijo no asfalto é crime. Débora, o filme tem milhares de possibilidades de leitura, né, quando a gente joga pro mundo, é do espectador, mas eu gostaria de saber de você, qual que é a grande mensagem de O Beijo no Asfalto, o grande tema a ser? Primeiro que eu acho que é colocar o Nelson nesse lugar. Acho que o Nelson Rodrigues é o nosso maior autor, dramaturgo, e ele é muito pouco conhecido, infelizmente, né? Assim, ele era para ser, né, o que Shakespeare é na Inglaterra, assim, era para a gente ter museu sobre o Nelson, era para a gente montar, remontar, pesquisar, e as pessoas não sabem muito quem ele é, mesmo, ainda mais essa juventude de agora. Então eu acho que colocar o Nelson como protagonista num filme onde também é discutido como era aquela época, colocar pessoas que foram ligadas a ele, isso para mim é uma das maiores, de uma grande importância. E o filme fala sobre isso, fala sobre dúvida, valores, sobre como que você realmente entra, né, por causa de toda uma sociedade, você às vezes tem dúvida de quem você realmente é. Então, acho que são essas mensagens. Nossa. Lázaro, esse filme é uma grande homenagem ao teatro. Sim. No cinema. Como que foi juntar essas duas linguagens tão diferentes e fazer? Como que se deu isso? Na época da filmagem, tinha uma coisa muito bacana, que era tentando criar uma nova linguagem, onde o teatro se misturava com o cinema, onde às vezes a câmera abre e mostra o cenário do teatro, onde às vezes a cena é uma leitura e onde às vezes a cena é uma cena de verdade. Eu aposto nessa experiência do Murilo, nessa proposta dele. Já tem algumas experiências internacionais que foram feitas assim e que deram muito certo. Eu acho que é muito bacana porque a gente tem um novo sabor no cinema também, que é isso, a gente quer sempre novas narrativas e novas maneiras de acompanhar uma história. Estênio, conta pra mim, como que foi revisitar esse personagem e se tem alguma nuance, alguma diferença entre o que você fez no teatro para esse personagem agora que você está fazendo no cinema? Olha, foram duas direções diferentes. O foco dado pelo Murilo Benício, que está estreando como diretor e que me surpreendeu muito porque ele conseguiu colocar algumas coisas no filme, como, por exemplo, uma leitura de mesa de teatro, que é uma coisa essencialmente teatral. Ele colocou isso com muita audácia no filme e acho que deu muito certo, porque explica, de uma certa forma, o caráter, o conteúdo de cada personagem, com um diretor feito pelo Amir Haddad, que vai dando instruções para os atores do que são os personagens, e com a presença da Fernanda Montenegro também fazendo a leitura do texto na mesa. Eu acho que isso aí foi um foco novo e que vai surpreender muito a quem vê o filme. Poxa, estou aqui agora do lado dele, Ney Matogrosso, que tem uma linda música no filme. Conta mais como que foi produzir essa canção para o filme. Ela já existia antes ou foi feita especialmente para o filme, Ney? Não, ela já existia antes. É uma música do Caetano Veloso e que a produção me procurou, o diretor me procurou e me pediu para cantar e me mandou o filme. Quando eu vi o filme, que eu juntei com a música, eu entendi aonde tinha ido o pensamento do Murilo, né? Porque é uma música que define o personagem do Estênio. É o que esclarece o personagem do Estênio. É muito interessante. A música é praticamente um personagem na história. Sim, ela define um personagem. Ela só é tocada uma vez, no fim do filme. Depois que... Não vou contar o que acontece. Depois que acontece a grande tragédia, a música entra e acaba o filme. Não tinha um sim. Hoje não sou nem saudade. Aprendi que a verdade é que a vida é ruim. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cecine 10, o cinema como você vê.